Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui temos a oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor e possa estar ministrando nossos corações e aquilo que eu vim trazer aqui, compartilhar com vocês, possa fazer sentido, possa edificar, possa tocar, de forma intensa, qual o Espírito Santo que se manifesta em cada um de nós. Amém? Eu queria dar continuidade à mensagem que eu iniciei ontem sobre José, todo o processo de José, desde sua criação com seus irmãos até o momento que o Senhor entrega 2 sonhos a ele compartilha com seus pais, com seus irmãos, e ali em diante a gente vê todo o processo, o percurso da qual já ia se inclinando o plano de Deus para José. A gente viu ali aonde levou a questão de seus irmãos ter planejado matá-lo, até mesmo inventar uma situação da qual pudessem falar ao pai dele que fosse devorado por um animal, Porém eles jogam ele numa cisterna seca, com a ideia ali de um dos seus irmãos. E nesse momento que a gente vê que está passando uma caravana ali de ismaelitas, que vinha ali de Gileade, e vinha ali, cameus trazendo ali aromatas, trazendo mirra. E nesse momento a gente vê que Deus já estava preparando um cenário. José já estava sendo direcionado para aonde era a vontade de Deus na vida dele. Nesse momento que ele é vendido, vendido como escravo ali, seus irmãos o vendem, depois pegam sua túnica, matam um animal, banham de sangue e levam para o seu pai. A gente vê todo o contexto depois, seu pai vê a túnica, vê que era de José, rasga as vestes, começa a se plantear e começa até mesmo desejar a morte ali pela perda do seu filho. E a gente vê que logo após se inicia ali, a gente vê que José foi vendido como escravo para o Egito. E ali ele se encontra na casa de Potifar. E ele começa a servir a casa de Potifar. Potifar vê graça aos seus olhos, porque Deus, o Senhor era com José. Então ali ele começou a administrar a casa de Potifar e Potifar, vendo que tudo que José tocava prosperava, o Senhor prosperava, ele via que Deus era com José. Então ali José estava ambientalizado ali na casa de Potifar. Porém vem a esposa de Potifar e começa a dar em cima de José. E nesse momento José começa a resistir e a gente vê que ele larga tudo ali, as vestes dele com ela e sai correndo. Porque ele não queria pecar contra o seu Senhor, contra Deus da qual ele serve. E a gente vê que ela começa a gritar e começa a inventar e até mesmo fala para Potifar que José o havia dado em cima, havia tentado persuadi-lo ali. Porém a gente vê que era mentira. E Potifar se irou, e lançou logo José no cárcere. E ali por um momento a gente vê já José como um prisioneiro. E a gente muitas vezes vê o contexto de José. Igual ontem eu falei, a gente quando fala de José já vemos prosperidade, já vemos sonhador, pessoa que teve sonho, que o Senhor prosperou. Mas, como eu disse, muitas vezes esquecemos o processo dolorido que ele passou ali, desde já com seus irmãos até seu momento de estar numa cisterna ali jogado, até mesmo podemos até pensarmos que poderia até já ter dado como morto, porque imagine você ser jogado numa cisterna sem água e logo após ser vendido. Imagine nós se colocando no lugar de José, como estaria o nosso coração?
sendo traído por nossos irmãos, por pessoas que de alguma forma pensávamos que nós amávamos, ou até mesmo que elas nos amássemos. E a gente acaba sendo apunhalado, acaba sendo traído, enganado, né? As pessoas não sabem ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E até mesmo quando nós vemos ali o momento que ele é jogado, né, na cisterna, eles ainda antes haviam planejado matá-lo. E um dos irmãos intervém falando, né, Rubem, que não havia de derramar sangue dele, pois ele era a carne da carne deles. E aí, logo após, Judá ali tem uma ideia de fazer isso, de jogá-lo na cisterna. E ali, eles, naquele meio termo ali, né, acaba que começa a passar ali a caravana e é onde José é vendido. Imagine nós sermos traídos, enganados, né, e nós acaba indo para um lugar e a gente só tem aquele sonho que o Senhor nos deu. E nos momentos desafiadores, né, de dor, de sofrimento, né, de perda, de rejeição, de abandono, o que vai nos sustentar é o sonho que Deus colocou em nosso coração. É a chamada que Ele colocou em nosso coração. É o propósito que Ele nos mostrou que Ele haveria de cumprir em nossas vidas. É a fé, tendo certeza daquilo que o Senhor fará em nossas vidas. Isso que nos mantém firmes. E o Senhor começa a trabalhar nosso coração, blindar nosso coração e transformar o nosso coração. Deus viu graça em José, viu um coração, né, generoso, um coração bondoso, pois ele não prosperaria José se ele não visse o coração de José. Então, nesse processo que ele se encontra no cárcere, né, Deus, Senhor, ali todo momento fala, o Senhor era com José. E o chefe do cárcere, né, viu graças diante de José e o confiou, né, os prisioneiros e até mesmo as chaves das prisões para José. E nesse momento a gente traz algo importante para nós, que quando nós somos tocados pelo Senhor, quando nós passamos por dores, por desafios, por sofrimentos, por rejeições, por amarguras, por falta de, né, muitas vezes de afeto, de amor, pois a gente via que José só tinha a atenção do seu pai. E a inveja dos seus irmãos era porque Jacó via José como seu filho predileto. E imagine José em meio a tantos irmãos, o único que não tinha mãe, né? Ele e seu irmão Benjamim. E a gente vê o cuidado do Senhor com ele, né? E o coração dele estava sendo trabalhado ali. E nesse momento que ele se encontra ali sendo confiado, né? Confiado a ele as chaves, né, da prisão ali pro chefe do cárcere, a gente traz algo para nós, que quando nós passamos por todos esses desafios, nós começamos a ser tratados, trabalhados, curados, sarados pelo Senhor, para que as chaves que o Senhor confiar em nossas mãos para acessar outras vidas, tudo aquilo que passamos, nosso testemunho interior, de dores, de sofrimentos, né, de situações que passamos, que tudo aquilo que Deus trata em nós é para tocar outras vidas. E as chaves nos traz, né, o significado de acesso, né, traz ali, né, ele confia os prisioneiros, todos aqueles que estão cativos. Nós, você e eu seremos instrumentos para tocar essas vidas, como José. José foi um instrumento ali. E logo após a gente vê que ele tem a oportunidade ali de estar traduzindo 2 sonhos. E quando o Senhor nos dá sonhos, é como eu falei, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé. E o Senhor nos dá também a chave de revelação do sonho. E José tinha a revelação do sonho que o Senhor deu a ele. José sabia o plano que o Senhor tinha para ele. José sabia onde o Senhor havia de colocá-lo. O Senhor sabia que José tinha um coração generoso. Então José estava ali, sendo confiado a ele as chaves. E muitos de nós, como José, antes da prosperidade, o Senhor trabalhará no nosso interior, trabalhará de dentro para fora, para que tudo aquilo que nós fomos transformados, sarados e curados, transformará, curará, né? Libertará, tocará outras vidas,
para serem alcançadas ao Senhor. E que nós possamos colocar Jesus à frente. Queria até aqui trazer essa mensagem, né? Termina ali no versículo 23 do capítulo 39 de Gênesis. E nós refletimos, né? Para nós estarmos sempre trabalhados pelo Senhor. Porque aquilo que somos trabalhados em nós será a cura para trabalhar em outras vidas. E as chaves que o Senhor confia em nossas mãos vai ser para acessar outros corações, outras vidas, outros propósitos, outros sonhadores. Assim como o Senhor colocou um sonho em José, o Senhor colocará sonhos em outras pessoas, que nós seremos instrumentos para estar trazendo a luz daquilo que o Senhor tem para cada um. Amém? Eu queria terminar encerrando com uma oração aqui. Querido Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia, Pai. Que possamos estar como José permanentemente, Pai, fiéis a Ti. Que possamos ser fiéis ao Senhor, Pai, crendo no sonho que o Senhor colocou e na direção que o Senhor nos apontou. Que possamos estar permanecendo com fé e convicção, com certeza daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que não venhamos deixar o sonho, Pai, se apagar, mas venhamos crer e ter cada vez mais esse sonho aceso em nós, Pai, que os sonhos, o chamado, o propósito que o Senhor nos norteou possa continuar vivos em nós, Pai, e que tudo aquilo que o Senhor confia em nossas mãos possa ser para tocar outras pessoas, Pai, que possamos ter um coração generoso, um coração sarado, um coração restaurado, assim como José, Pai, para estar tocando outros corações, assim como José, Pai, que possamos permanecer, Pai, fiéis à Tua vontade, debaixo da Tua direção, e que toda raiz de rejeição, de amargura, de sofrimento, que tudo aquilo que o inimigo querer se levantar contra nós venha ser neutralizado, venha ser lançado por terra no nome de Cristo Jesus. Que o Senhor venha sarando-nos, Pai, para que outras vidas sejam tocadas, sejam saradas, sejam transformadas e que sonhos, Pai, que o Senhor coloca no coração delas possam ser ativadas e elas possam estar crendo nos planos que o Senhor tem para cada um delas. No nome de Cristo Jesus, é assim que eu oro, assim que eu louvo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Tomem posse dessa palavra, que o Senhor possa ver de encontro em nossos corações, que possamos nos lembrar que para que o Senhor venha prosperar nós, Ele trabalhará dentro de nós e Ele verá se o nosso coração está disposto a receber tanto para nós entregarmos também generosamente. Amém? Deus abençoe, irmãos, e um ótimo dia a todos.